Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, assim diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Na mensagem de hoje nós falaremos sobre a morte e a ressurreição. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, na mensagem de hoje falaremos sobre a ressurreição de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, no terceiro dia. No livro de Mateus 12:40, o sinal de Jonas, Yeshua HaMashiach, quando estava conversando com os fariseus pediram um sinal, mas já Yeshua HaMashiach profeticamente já pronunciou, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Yeshua HaMashiach já estava profetizando a respeito de sua morte, quando verteu o sangue na cruz, e a sua ressurreição. Então, Yeshua HaMashiach já estava nos ensinando o caminho sobre a vida, a morte e a ressurreição. Os 3 tempos, Cronos, o tempo de Aion, que é a ausência do tempo, que é o sono da morte, e a ressurreição, que refere-se ao tempo de Kairos, o tempo perfeito. Em Daniel 12, 2, o sono da primeira morte. 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel, no capítulo 12, ele já foi instruído pelo anjo do Senhor a respeito da morte. E foi dito: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. A ressurreição para o juízo, que refere-se ao tempo de Kairos. Então, uns serão para a salvação e outros para o desprezo eterno. Daniel 12, 13. O tempo de Daniel. Então, o mesmo anjo instruindo o profeta Daniel declarou: Tu, porém, vai até que chegue ao fim, o fim dos tempos, os nossos tempos. Entretanto, Daniel estava no sono profundo. Tu repousarás. Olha o sono, amados. Então, no fim dos dias, levantarás. Olha a ressurreição aqui. Para receber a tua herança, o denário, a recompensa. Então, já em Daniel 12, já revelava o processo de purificação da humanidade, na qual toda a humanidade passará pelos 7 milênios. 6 milênios para os homens, o último milênio que é o descanso da terra. Em 1 Tessalonicenses 4,16, falando do arrebatamento, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus,
Presta atenção, amados. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, amados, fica claro nas mais de 70 passagens das Escrituras Sagradas que a primeira morte, ela trata-se do sono profundo. E na primeira colheita, que será a primeira ressurreição para o arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros à ressurreição. Vejamos. Em Apocalipse 11:11, a primeira ressurreição, aonde menciona a respeito da morte das duas testemunhas, os filhos de Israel e os gentios, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E está nas Escrituras desta forma: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que viram. Então, amados, essa ressurreição das duas testemunhas, ela está de acordo com o arrebatamento que se dará neste tempo. Em Apocalipse 11:12, também onde menciona o arrebatamento, então ouviram uma grande voz do céu, depois que eles ressurgiram, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos os viram. Amados, neste momento do arrebatamento, é o fechamento da porta da graça. Em Apocalipse 26, já entrando no 7º milênio, assim está descrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que está prevista para a condenação, depois no tribunal de Cristo, após o 7º milênio. Continuando. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos, o descanso da terra. Estamos no dia do Senhor, ano 5782, no calendário hebraico. Entretanto, amados, nós sabemos que nos registros estão descritos que Adão tinha mais de 900 anos. Portanto, já poderemos ter avançado no fim do 6º milênio. Em Apocalipse 10:7, as revelações de Deus. Vejamos: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver, amados, prestes a tocar, ou seja, isso será antes dele tocar a sua trombeta, se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, a nova profecia para o selamento. Então, estamos no tempo de Kairós, o tempo perfeito para aceitarmos o selo de Deus. Em Apocalipse 10:11, nova profecia. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amados, a nova profecia trata-se do processo de purificação da humanidade. Revelado, é a sã doutrina que liberta. Portanto, amados, não reze para mortos. Portanto, amados, não creiam em reencarnação, pois a reencarnação, ela trata-se da porta larga e espaçosa que leva à perdição, à morte. A sã doutrina, ela liberta porque ela nos ensina aquilo que Yeshua HaMashiach nos ensinou no caminho da vida, no caminho da morte, onde ele foi o Cordeiro de Deus,
e abriu a porta da graça para a salvação, e no momento da sua ressurreição, ele é o primogênito da ressurreição e nos ensinou o caminho. Portanto, toda a humanidade, ela vai passar pela vida, pela morte e pela ressurreição. Entretanto, como foi lido lá no princípio, nem todos dormiremos. Seremos transformados no dia do arrebatamento. Amados, essa foi mais uma mensagem em analogia alfa-ômega. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.